Olha Ao que Porto... vivo, em Lisboa tá quente, hein? Tá bem ao quente. Estamos vivo. fazendo. Ao vivo? Oba! Ok. Boa noite, gente. Com vocês, a Fátima Mora, presidente da SBPI, recebendo hoje aqui o Vini Benotto. Vini, por favor, Tudo se bom? apresente aqui para o nosso público. Boa noite, gente. Bom, com vocês, a Fátima. Sou, antes de mais nada, um fã das suas aulas. Quero me apresentar primeiramente dessa forma. Um estudante assíduo da psicanálise da SBPI. Sou músico também. Sou graduado em filosofia. E acho que a filosofia é quase um parente da psicanálise, assim, de alguma forma, né? Tá sim. próximo. E estou concluindo essa semana o curso. E estou terminando o TCC, estou apanhando para terminar o TCC, mas está valendo muito a pena, porque estou me embrenhando cada vez mais na possibilidade do atendimento psicanalítico online, que é algo que realmente é muito interessante, novo, tem pouca bibliografia, né? Como nós estávamos falando agora há pouco, offline. E é basicamente isso, um prazer enorme estar aqui. Muito bem, nós estamos aqui no YouTube da SBPI, com muita gente inscrita. A Tara diz boa noite, a Soraya, a Lana, a Luciana, a Simone Abreu fala uma coisa muito engraçada para você, Vini. Boa noite, Vini e professora Fátima. Maravilha esse tema. Porém, a Michelle Guedes diz o seguinte, Vini, boa noite. Quando falo a palavra cadeira, meu significante é Vini, por que será? Por causa de Mexe a Cadeira, provavelmente, né? Que foi uma música que eu fiz lá no final dos anos 90 e foi um sucesso danado numa época em que não havia internet, né? Eu lembro. Você sabe que Mexe a Cadeira foi a música brasileira mais tocada no globo terrestre por 2 anos consecutivos. Sério? Mais do que Tom Jobim. Veja só como são as coisas, né? Parabéns, não sabia não. A família agradece muito. Gente, a Isabel Cristina diz boa noite, a Kelly Ferraz, a Ticiana Menezes, o pastor Fábio Men, a Eliane Teixeira, a Silvia Carvalho, todos falam boa noite, tá? Por isso que eu não estou repetindo aqui nada que vocês dizem, porque, né? Becana Modas, Cláudia Fernanda, muito boa noite, Maria Betânia, Levi Prado, Bruno Éder, Cláudia, minha Nossa Senhora, eu vou falar muito nome hoje, que saco. Que bom. Maria Bethânia, você está me chamando de fofinha? Eu não sou fofinha. Você está me chamando de gorda, menina. Bárbara Santos, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Vini. Imagina. Irene, boa noite. Flávia Barbosa, boa noite. É assim que você está falando? Gente, vocês estão falando muito boa noite e pouca pergunta. Isso é boa noite demais. A Kelly Ferraz está sem áudio. É só você. Gladson, boa noite. Oi, Gladson, como vai Sorocaba? Professor Carlos Wallace, boa noite. Nossa, vocês estão falando boa noite demais. Tiago Pimenta, boa noite, Vini. Te assisti no programa que tinha a tiazinha do H, estava lá. Ó, faz tempo isso, hein? Ó, faz Acabou tempo. de entregar a idade. Pimenta. Acabou de se entregar. Isso aí tem pelo menos uns 20 anos, legal. Hein? Alcides falou, eu sou de Jacareí, que legal. Raquel, boa noite, amores. O Bárbara Santos, prazer, Vini, sou sua fã. Beijo, muito obrigado, prazer enorme. A Michele Guedes te pergunta, Vini, o que fez você escolher esta profissão? Mas qual delas? A de músico, filósofo ou psicanalista? Bom, fala de todas. Eu, quando era bem garoto, eu entrei para a faculdade com 17 anos. Isso tem muito tempo. Hoje eu tenho Vini, 54. 17? Fui bem novinho, mas eu não concluí, não. Eu comecei fazendo direito e dentro do direito eu me apaixonei por filosofia do direito. E acho que o professor foi talvez o responsável por fazer eu me apaixonar pela matéria. Filosofia é algo que realmente eu amo desde então. Eu larguei a faculdade para ser músico, tocava em barzinho mesmo, e até que tudo um dia deu certo, demorou muito, eu já tinha 30 anos, e depois que estava com a carreira consolidada, com tudo andando bem, tudo bonitinho, eu voltei a ter muita vontade de me formar em filosofia, voltar a estudar. Então, voltei a estudar depois de coroa eu já tinha 40 anos. E, bom, de filosofia eu fiz
mestrado em Ciências Sociais, lá na Argentina, que parte da minha família é de lá. E acho que estudar é um vírus, né? Que entra na corrente sanguínea da gente, você começa a querer saber cada vez mais a respeito das coisas. Até chegar à psicanálise foi algo que, de alguma forma, como nós falamos ainda há pouco, eu acho que existe mesmo uma proximidade, assim, um certo parentesco entre a filosofia e a psicanálise, né? Lacan era filósofo, né? Então, até por conta de alguma da parte consciente, digamos assim, do raciocínio lógico. Claro que quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de outra coisa, até de irracionalidade, mas até um determinado ponto a filosofia e a psicanálise andam bem próximas, assim, bem juntinhas. Então acho que foi mais por isso mesmo. E eu tenho alguns psicanalistas na família também. Sempre É senti mesmo? uma sobrinha minha, excelente psicanalista. Ah, que Inclusive, é uma legal. das que me deu o privilégio de ser entrevistada para o meu trabalho de conclusão de curso. Eu sempre me interessei por essa possibilidade de poder, de alguma forma, entrar, fazer parte da vida daquela pessoa, conseguindo fazer com que ela amenize suas dores e consiga, de alguma forma, sublimar momentos difíceis e superar mesmo alguns traumas e ir para frente com força, trazer um pouco de felicidade para as pessoas. Elas próprias é que se curam, né? Serve de Legal. instrumento, talvez. O Denis Jane diz assim, boa noite, fofinha xiste, né, professora? É, né? A Kelly Ferraz falou, Vini, você está no formol. É porque eu tô, talvez... Quando a gente faz coisas que gosta, né? Eu nunca... Acho que foi Einstein que falou alguma coisa parecida assim. Quando você faz o que gosta, você não precisa trabalhar. Isso aí, cara. A Eveline diz o seguinte, Vini, quero me inscrever no curso da SPPI. Fale, por favor, de sua experiência como aluno. Olha, a minha experiência foi a melhor possível. Eu diria que foi até surpreendente. Eu já sou um entusiasta do modo online de educação. Eu acho que isso é, de fato, algo que abriu portas para pessoas que moram em rincões onde a educação nunca, jamais chegou. A informação ela é muito mais democrática. E, principalmente, o que diz respeito a mim, assim, o que mais me atrai na EAD, ou seja, educação à distância, é a possibilidade de você estudar no momento em que você quer estudar e que você pode estudar. Então, você toma banho, se prepara, tal, sei lá, almoça e fala, bom, agora eu vou estudar. E aí você liga o computador, o seu celular e aprende aquele conteúdo. A sensação que eu tenho é que a gente realmente faz uma preparação para a aula, porque quando a aula tem um horário marcado, você tem que se deslocar, às vezes você está com outra coisa na cabeça, o pessoal falando na frente. Eu estou falando porque eu fiz psicologia e eu senti essa certa dificuldade também. Havia uma dispersão, assim, que às vezes a aula era quase à toa, sabe? E quando é nesse modo, a aula é muito dinâmica, ela é muito direta e eu acho que você consegue compreender os conteúdos de forma mais efetiva. Essa é a minha forma E de quem ver. gostou da resposta fui eu. Nunca pensei desse jeito. Que legal. Tem muitas vantagens, de fato tem muitas vantagens. Fora isso, todos os professores da SBP, não estou falando isso por estar na sua presença, estou falando porque de fato eu sou um entusiasta mesmo, falam de forma muito franca a respeito da psicanálise. Às vezes a linguagem, quando ela é extremamente científico barra formal, ela tende a não querer abrir o conhecimento de forma ampla e sincera, sabe? A linguagem, às vezes, é uma forma de retenção de conhecimento. A gente pode ficar falando de psicanálise aqui em termos técnicos para ninguém entender, a menos que seja já, sei lá, formado, um expert no assunto. E todos os professores da SBPI, eles são muito gentis e generosos nesse sentido. Então, você se sente convidado a mergulhar nas matérias e a perceber
a história que está por trás da psicanálise, você vai se apaixonando passo a passo pelos psicanalistas, né? Aos poucos, primeiro por Freud, depois por Jung, depois por Melanie Klein, e assim vai. Muito obrigada. A Márcia Brava diz boa noite. O Dr. Eco diz que está falando do México. Opa! A Cláudia notícia. Eleone diz, Vini, a psicanálise te ajudou com a música, com a sua família? Não entendi a pergunta, mas talvez você entenda. Com relação à música, eu devo dizer que talvez nas novas letras, eu tenho um projeto novo que eu estou lançando um DVD junto com uma banda conhecida também dos anos 2000 que se chama LS Jack. LS Jack e Vini. E a gente está compondo músicas novas. Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que eu tenho buscado, talvez, um aprofundamento, uma profundidade nas letras que até então talvez não existissem. Eram músicas mais dançantes, era para pista de dança, era para a gente curtir, se divertir, nem tanto para pensar. Quem sabe talvez agora elas estejam um pouquinho diferentes nesse sentido. E com relação à família, sim. Acho que você mesmo, Fátima, já disse isso algumas vezes. Não existe mãe perfeita. Acho que Freud também, né? Não existe mãe perfeita, nem pai perfeito. Eles, às vezes, são os melhores que eles podem ser, mas as marcas e algumas coisas ficam em nós, né? E a psicanálise é fundamental, principalmente se você quer ser um psicanalista. Ela é fundamental para que você compreenda as suas questões, né, pessoais. E nesse sentido, a psicanálise foi fundamental para mim. Me refiro não apenas ao estudo da psicanálise, mas à minha análise pessoal também, né? No caso com a Ana, que é a minha psicanalista. Muito bem. O Bruno faz uma pergunta semelhante, então acho que não tem necessidade. O Osmídio Rocha diz, boa noite, professora, gosto muito das suas aulas. Acho a senhora carismática. Ah, cara, legal. Gladson Cavalcante, ele é um aluno que se formou na SBPI, mora em Sorocaba. Gladson, ele diz, sou letrista e também compositor, e tenho a percepção de que a autopercepção nos ajuda na arte de forma incrível. Sim, não tem dúvida. Bom, se você for analisar a arte num espectro um pouco mais amplo, não apenas a música, a pintura, por exemplo, a escultura, a poesia, a psicanálise, ela pode ser uma forma de abordagem, por exemplo. Você pode olhar sempre uma letra de música do ponto de vista psicanalítico também. Ali tem uma série de questões do próprio autor ou dos pensamentos dele a respeito da vida, da humanidade, que são interessantes e podem servir para a gente, né? Vou contar uma coisa para vocês, eu faço letra de rap. O que vocês acham disso? Eu amo rap wood. Sensacional, Rap Wood é meu amigo. Eu amo Rap Wood, eu gosto do Eminem. Cara, eu tenho 66 anos, né? Então, assim, ninguém olha para mim e pensa uma coisa dessas, né? Mas eu amo rap. Gosto de tudo, gosto de música. Eu também. A Bercana manda um beijo e a Michele Guedes pergunta, você já fez estágio, Vini? Qual a sua maior dificuldade nos atendimentos psicanalíticos? Muito boa pergunta. Eu fiz os estágios, sim, eu fiz até muito mais horas do que o exigido pela sociedade, mas sociedade SBPI, me refiro, né? Eu acho que a maior dificuldade, principalmente nos primeiros, é o pouco traquejo no que diz respeito à prática clínica mesmo, sabe? A forma de se apresentar. Eu acho que principalmente entrar os primeiros passos nas questões mais importantes do analisando ou do paciente. Acho que essa é a primeira barreira a ser vencida. E isso eu aprendi muito, muito no início com a própria Ana. A Ana me ajudou muito nesse sentido, como supervisora também. Ela falava, olha, não tente ser um psicanalista incrível. Estenda a mão e ouça. E vamos ouvindo juntos, porque é através da fala do paciente, é através da sua expressão, que os conteúdos vão surgindo. Então, esse primeiro estágio da análise,
Se o paciente não for muito falante, por exemplo, você pode ter Uhum. algumas dificuldades, né? Mas é sempre buscando. Eu acho que nesse sentido a SBPI nos dá muitas ferramentas, porque a gente tem muitas abordagens e não apenas a abordagem freudiana, que seria a clássica, né? A gente pode fazer o jogo de palavras de Jung, por exemplo, que na psicanálise surgiu bastante efeito. Enfim, são muitas ferramentas que você pode ir usando, mas eu acho que a empatia, a ideia de acolher o paciente e ser empático com ele é o fundamento principal. E talvez eu não... Isso é a minha percepção, eu posso estar falando uma bobagem, mas é uma forma mesmo de compreender que a psicanálise, o primeiro passo da psicanálise é o psicanalista gostar do analisando e o analisando gostar do psicanalista também. Haver essa possibilidade, né, de transferência. Do contrário, um não vai com a cara do outro. Já aconteceu, assim, de alguns amigos falarem, cara, eu fui lá na psicanalista, mas, pô, ela só me fazia pergunta, achei aquilo chato pra caramba, não voltei mais. Então, se for aquele analista inquisidor para um cara que está com sérios problemas de se manifestar, por exemplo, vai ser horrível, né? Eu acho que é essa percepção, né, professora? Não sei se estou... Não, está correto. falando É uma uma questão bobagem. mesmo de percepção, não é isso mesmo. O Igor Fayal diz, sou psicólogo e psicanalista. A Priscila Marchese diz, Vini, como foi atender pacientes online? Sente-se seguro para o atendimento presencial? Sim, me sinto sim. Apesar de não ter tido essa experiência, né? Mas eu tenho a impressão de que quem atende, isso por conta das pesquisas que eu fiz, das entrevistas, quem tem o hábito, a prática clínica presencial, talvez sinta mais dificuldade com relação ao atendimento online do que o contrário. Porque o atendimento online demanda alguns cuidados e alguns procedimentos que o presencial não demanda, como, por exemplo, a dificuldade de privacidade, de conexão, do uso da ferramenta correta, e depois disso, que exista essa empatia através do vídeo, que talvez não seja tão rápida quanto ela talvez não se dê tão rapidamente quanto talvez presencialmente, né? Porque não tem o aperto de mão, não tem aquela coisa do acolhimento, do holding, né? Tão falado pelo Winnicott. Isso é um pouco mais complicado mesmo na clínica online. Então você tem que desenvolver esse holding através da fala, da empatia, do tom de voz. São muitos recursos. Então, talvez quem tenha o hábito de atender presencialmente sinta um pouco mais de dificuldade de atender online. Eu acho que quem atende online vai ter mais facilidade para aprender presencialmente. Não sei, posso estar errado, mas eu creio que será assim. Olha, e o Vini sabe, viu? Ele estudou pra caramba, porque o cara já falou de Winnicott aí, o cara manja. Sandra, obrigado. Não vou nem falar o que você falou aqui. Beth, boa noite. Agora tem umas perguntas aqui muito engraçadas. Raquel Hermerich. Nunca imaginei que seria o Vini do Mexe na Cadeira. A pergunta é sobre seu tênis. Que você se apresentava com ele. Afinal, hoje, como você vê isso? É uma fase anal, segundo Freud, de segurar os objetos? Olha que pergunta. Não sei. Você sabe que eu, quando comecei a Merchan cantar... mesmo, viu, menina? Pois é, no caso não foi não, porque eu não ganhei nada. Era um tênis Adidas muito velho. A primeira vez que aconteceu isso foi... A gente estava voltando de um show e eu estava dentro do ônibus com o meu tênis velho, dormindo tranquilo, e nós chegamos no programa da Xuxa. E, bom, eu me arrumei e o tênis ficou. E aí a gente estava super atrasado para entrar e eu fui com aquele tênis mesmo e eu nem percebi. Claro, talvez de alguma forma Freud explique por que eu me troquei inteiro e o tênis ficou. Nunca parei para pensar nisso. Mas a verdade é que foi tão impactante assim, porque a Xuxa chamou a atenção, falou: pô, esse tênis aí já tem tempo, hein? E eu nunca mais tirei. Eu falei: tem tempo mesmo. Então fui receber prêmio com esse tênis. Estava de smoking e com aquele tênis velho.
Ai, que Ele legal! passou a ser parte da indumentária, vamos dizer assim, né? Virou uma lenda. É, muito bem, gostei. Tem aqui uma pergunta que eu acho fantástica, até pela idade da pessoa, que eu acho isso até importante, esse trabalho. Ela se intitula Estranha Ana. Boa noite, tenho 17 anos e me interesso muito por filosofia e psicologia. Cresci ouvindo algumas canções do Vini e recentemente estava me questionando sobre você e sua história profissional. Olha que interessante. Né? Em que sentido? Não sei, eu acho que ela é uma menina de 17 anos que está no YouTube vendo uma live de Maravilhoso, psicanálise, maravilhoso. né? Que Isso é gosta de sensacional. filosofia e que É, cresceu ouvindo suas canções, né, cara? pô, isso é um privilégio. Muitíssimo obrigado. Realmente não tem preço isso. A E o gente nome fica dela é Ana. envaidecido. Ana, o nome das Ana, minhas irmãs, o nome da minha avó também, estou cercado de Anas. Da minha Ana. psicanalista também se chama Ana, tem Ana Bess. Legal. A Kelly Ferraz diz, professora Fátima, no começo do atendimento online, podemos encontrar alguma resistência do cliente. No seu caso, Vini, lá no início dos seus atendimentos online, como foi com seus clientes esse manejo? No meu caso específico, tem um adendo que eu considero interessante citar. O fato de eu ser, de alguma forma, uma pessoa pública, ou seja, aparecer na televisão, fazendo uma outra coisa, cantando, e um tipo de música que é mais divertida, isso talvez no primeiro momento tenha sido estranho, diferente, sei lá. Acontece que essa barreira ela foi sendo vencida à medida que a novidade ou a ideia de que você está falando com uma pessoa que você viu na televisão, no programa do Faustão, vai se dissipando, porque, na verdade, a psicanálise, o interesse maior, está nas questões do analisando. E isso, aos pouquinhos, vai tomando forma, né? Eu acho que a maior dificuldade é quando a gente está começando, que é o meu caso, ter pressa para tentar ajudar da forma mais eficiente possível. E eu acho que a psicanálise é um processo que pode ser muito rápido, mas ele tende a ser mais profundo e mais lento mesmo, até pela elaboração diária, né? Cada consulta, talvez uma gotinha a mais na vida daquela pessoa, é uma questão que vai linkando em outra. Eu acho que você, Fátima, uma vez falou uma coisa muito interessante a respeito do fio que você puxa, né? A pessoa te dá aquele pedacinho de fio e você vai puxando com cuidado, porque ele é muito tênue e ele pode se quebrar, né? Então você vai puxando lenta e devagar, sem pressa, e a pessoa vai soltando aquele fio e os conteúdos vão aparecendo. Então eu acho que a maior dificuldade é relacionada à nossa ansiedade, à nossa vontade de entrar logo nas questões fundamentais. Elas devem aparecer paulatinamente, gradualmente, à medida que a transferência vai se fazendo, né? À medida que isso vai acontecendo na dupla psicanalítica. A Evelyn agradece, a Aparecida e a Francinete falam boa noite. O Carlos Wallace diz, a aula online é um futuro cada vez mais presente. Concordo com ele também. E ela oferece possibilidades múltiplas, não é? Se você pensar que hoje você pode estudar numa escola no Canadá, morando não sei, no Ushuaia, no sul da Argentina. Ela, essa forma de difusão de cultura, de educação, de atendimento online, isso é uma maravilha. Eu nunca imaginei, quando eu era garoto, eu vi os Jetsons, que era um desenho que passava na Nossa, sessão os Globinho, né? Jetsons. E era um É desenho claro futurista. que é muito legal. Pois é, a gente imaginava carros voando, né, pessoas andando em Uhum. esteiras e tal, mas a gente nunca imaginou que a gente pudesse se comunicar naquele exato momento com uma pessoa que estivesse morando do outro lado do planeta, olhando para ela, ela olhando para a gente. Isso a gente nunca pensou e é a maravilha da internet. Então, portanto, eu acho que o mundo se dividia antes e depois da internet.
Em algum momento foi antes e depois de Cristo, né? Agora eu acho que é antes e depois da Antes e internet. depois de Cristo, é ótimo, hein? Sem querer causar polêmica. Tá? Não, mas é legal. A Michele Guedes diz: você utiliza alguma técnica para te auxiliar nos atendimentos? Qual ou quais? Eu acho que todas que a gente aprende, né, no decorrer da nossa formação, todas elas relacionadas ao discurso, à livre associação, mas eu sou amigo de um psiquiatra, é um senhor já, ele é muito antigo e ele é muito sábio. Ele diz o seguinte, que a psiquiatria, assim como a psicanálise, ele também é psicanalista, ela se dá como ela se dá. Porque existem muitas técnicas, mas às vezes você utiliza a sua intuição no momento da análise, né? Como dizia Jung, é uma alma conversando com outra alma. No final, é o desejo que você tem de ajudar aquela pessoa na dor que ela está sentindo e o desejo que ela tem de ser ajudada também. E, portanto, ela transfere para você essa responsabilidade de ajudá-la. Mas, na verdade, é ela quem se ajuda, né? No final das contas, é ela quem faz praticamente tudo. A gente só está ali para, de alguma forma, mediar e devolver as questões de um ponto de vista diferente, né, para aquela pessoa. Eu Alzira acho que a Laguna. técnica é imprescindível, mas é essa nossa alma humana que eu acho que é talvez o mais importante na hora da análise mesmo. Essa é a minha opinião. Alzira Laguna te pergunta, Vini, a psicanálise ficou para você como uma formação pessoal ou tem interesse em exercer a profissão? As duas coisas. Primeiro foi mesmo uma questão pessoal de continuar a estudar. Eu encarei no início como uma pós-graduação, né? Aliás, ela pode ser uma pós-graduação mesmo. E agora, depois de ter passado pelo tripé, digamos assim, analítico, né? De ter passado pela análise pessoal, de ter tido a oportunidade de atendimento também, supervisionado pela Ana, de ter conhecido as teorias psicanalíticas, e que são muitas, e eu, como eu disse no início, a cada novo autor eu me apaixonava por ele. Então, assim, isso, de alguma forma, despertou em mim a vontade de me tornar mesmo um psicanalista e de poder oferecer esse serviço tão bonito, né? Tão nobre para as pessoas. E sim, é uma coisa que eu vou fazer daqui para frente. Isso vai ser pelo menos uns 2 dias na semana eu vou me dedicar especial e essencialmente à psicanálise. Legal. O Igor te pergunta o seguinte: nas entrevistas iniciais com os pais dos pacientes, não seria interessante que fossem presenciais? Com os pais dos pacientes, ou seja, estamos falando de um paciente juvenil Infantil. ou criança. Essa é uma excelente pergunta, porque eu e a Fátima estamos conversando agora offline, antes de entrar no ar. Talvez um dos problemas, se é que a gente pode dizer assim, da psicanálise online seja o atendimento à criança, porque pode haver uma dispersão, pode não se dar simplesmente a psicanálise através da internet. Então, nesses casos, eu seguiria o conselho de uma psicanalista amiga, que é realmente tentar oferecer esse serviço presencialmente, porque a presença física do analista, nesse caso, é imprescindível, eu acho. Bacana. A Kelly Ferraz, que concorda com você na didática dos professores, e a estranha, a Ana diz, Vini, você tem qual pensamento em relação a essa nova juventude? Como a evolução das coisas e essa realidade virtual afeta a mentalidade de nós, os adolescentes? E aquela menina de 17 anos? Uma excelente pergunta. Eu tenho um filho de 20 anos e pude observar bem de perto algumas questões e até, de alguma forma, fazer algumas comparações, né? Acho que acaba sendo inevitável. A internet, de fato, criou novas neuroses, né? A gente pode falar a respeito
da promoção da autoimagem, por exemplo, que é uma coisa muito importante, se tornou algo muito relevante nas redes sociais, né? As pessoas aparecem sempre muito bonitas, nos lugares mais legais, elas mostram muitas coisas que às vezes não são verdadeiras a respeito delas próprias. Então, assim, tudo isso, de alguma forma, tem, não diria apenas prejuízos, mas isso tem reflexos, né, presentes e futuros também, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que te cercam. Eu acho que a internet, assim como ela é uma maravilha moderna, com ela surgiram novas neuroses, né? Os haters, por exemplo, como lidar com os haters. A gente não ouvia críticas tão ferozes quando a gente, posso dizer, por conhecimento próprio, né? Em causa própria. Hoje você lança uma música na internet ou você faz um videoclipe e aparecem as pessoas que te amam, mas aparecem também as pessoas que odeiam o que você faz, porque te odeiam, e fim de papo. E você, se não estiver preparado para lidar com essas manifestações, com certeza essas coisas te afetarão mais fortemente. Então, assim, é uma exposição que não havia antes, né? Uma autoexposição que não havia antes. Essa é uma delas, né? Existem inúmeras. A gente pode conversar a noite inteira, né, Fátima, sobre essas Claro, novas claro. neuroses que Não, existem por e conta até das redes. porque o ser humano é assim, ou ele ama ou ele odeia, né, cara? Então, assim, você dizer que você tem seguidores e perseguidores, e É terá isso. sempre, e terá sempre. E terão aqueles que vão dizer, olha, agora ele fez psicanálise, olha, ele fez filosofia, olha, ele errou. Quer dizer, ninguém, é assim, o princípio, a pulsão de vida não é assim, parabéns, Vini, que legal, você fez mais uma coisa. Não, o ser humano é destruidor. Tem esse lado bem. E eu acho que, principalmente para ela, que tem 17 anos, desculpe, Aham. eu acho que ela sente coisas com uma pungência talvez muito maior do que eu, do que você, Fátima, do que a Ana. Já temos alguma idade e não somos propriamente da geração que começou dentro da internet. A Isso internet foi mesmo. algo que surgiu e Os até hoje meus ainda filhos tenho. começaram com a internet. Eu não tinha internet, muito menos celular. É, os jovens que nasceram dentro da internet, nasceram dentro da internet no sentido de que já conhecem a linguagem desde bebês, né? Desde bebezinhos já brincavam lá com os pagers, essas coisas todas. Eu acho que essas pessoas sofrem de algumas neuroses relacionadas à internet com muito mais força do que pessoas que compreendem que a internet é um meio de comunicação eficiente, de difusão também. Mas eu acho que os mais jovens sofrem mais. Nesse sentido, acho que eles vão apresentar futuramente e até agora mesmo, nesse exato momento, neuroses relacionadas às redes sociais, principalmente as redes sociais. Com Existe certeza. também, sem querer me alongar muito, o que alguns neurolinguistas chamam de agora eu não me lembro exatamente o termo, mas seria hiperexcitação ou algo relacionado a você jamais conseguir parar de pensar em alguma coisa. Você todo o tempo está na internet, 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 então é uma quantidade absurda de informação, de estímulo neural, Então, né? houve um casal no Japão que ficou e a filha morreu de fome. Eu lembro desse caso, eu Então, lembro de era verdade. exatamente isso que eles tinham que você está falando. Existem os games também, né, que fazem com que você jamais consiga abandonar o Isso. jogo. Ele vai se tornando ele deixa de ser uma diversão e ele passa a ser um objetivo, né? Então, Exato. existem muitas neuroses, muitas. A gente pode. Aliás, seria legal, né, que o pessoal que está assistindo a gente, de alguma forma, enumerasse algumas das neuroses causadas pela internet, por exemplo, como curiosidade mesmo, Nós temos do o que isso Balma, que nos não está afeta. aqui, com o mundo líquido dele. Mas Exatamente. esse não dá para falar dele agora. A Regina Infelizmente. Brigatone fala boa noite para você. Regina, um beijo, querida. O Igor já foi falado que a terapia infantil é complicada. O William está sempre adorando, porque ele adora tudo. A Elis pergunta, Vini, apesar de ser integrativo, qual o autor que você mais gostou?
Olha, não é o que eu mais gostei. Eu acho que Freud é imbatível, não tem jeito, porque é o pai da psicanálise mesmo. Eu acho que os fundamentos mais importantes são todos freudianos, é, e é a base mesmo, né, da psicanálise. Mas eu adorei. Muita gente nem considera ele um psicanalista, mas eu gostei demais de Reich. Foi um dos últimos na nossa lista. Até eu acho que foi uma malandragem da Fátima colocar ele como um dos últimos, porque de fato ele é um Porque dos mais polêmicos. ele é o mais proscrito. O cara foi se meter em política, sexo e, e religião. Quer dizer, o cara tinha que ser por último, né? Ele, se não me engano, ele faleceu na cadeia, né? Ele Ele morreu preso. morreu por causa do general McCarthy nos Estados Unidos, mas parece que ele foi suicidado, né? Eu fiz Pois uma é. formação só haitiana, que eu sou safada que não quero dar aula, mas eu tenho uma formação intensa em Hashi, então Hashi realmente, porque assim, a maior parte dos cursos não dá Hashi. É. Alguns não consideram mesmo ele um psicanalista, Não, né? mas ele foi extraordinário, né? Eu também acho. Mas, por exemplo, já que a gente está falando de psicanálise online, talvez as técnicas de Reich não sejam possíveis de serem Não, tem aplicadas algumas que no método online. a professora Zilda Pavani, que é a nossa professora, ela conseguiu fazer algumas que você faz exercícios você em casa. De respiração, não é? E É tem uma muito porção de calcário. exercícios para liberar as couraças e depois entra com uma psicanálise menos reichiana, entendeu? Aham. Então, Enfim, assim, tudo pode ser utilizado de alguma forma. Eu tenho muito adaptável, né? interesse em me aprofundar no pouco que eu tive de conhecimento em técnicas de respiração, especialmente as que É, estão ligadas à yoga. é a respiração holotrópica. Isso, exato. Tenho muito interesse em aprofundar nisso, não tanto no que diz respeito ao budismo ou à religiosidade ligada à yoga, não nesse sentido, mas principalmente nas técnicas mesmo de respiração, porque eu acho que elas são muito úteis. Em inúmeros momentos do dia, assim, a gente poderia estar respirando de forma consciente, né? A respiração consciente é um exercício. Claro. E ele se torna um hábito, né? Assim como lavar as mãos, escovar o dente, respirar também pode ser um exercício. Eu Isso. acho que isso é uma coisa que eu gostaria de implementar na minha psicanálise, na psicanálise que eu pretendo oferecer. A Regina diz o seguinte: Vini, adoro suas canções e a sua música e a sua parceria com LS Jack. Opa, tá vendo? A gente estava falando ainda há pouquinho, né? Isso é uma coisa bem nova, mas a LS Jack é uma banda também que já tem 20 anos e a gente se conheceu há 20 anos atrás. Já participamos dos discos um do outro, já colaboramos nas turnês, a gente já fez com perdão da palavra, essa suruba musical há muito tempo e hoje a gente só consolidou mesmo. É um projeto novo, a gente vai gravar um DVD e eu soube disso hoje. A gente vai pela nossa antiga gravadora, isso é que é o mais legal. Nós nos conhecemos na gravadora chamada Indie, a gravadora acabou e hoje ela retornou e nós vamos ser os artistas a lançarem o primeiro DVD pela gravadora. Então tem muita coisa assim de lembranças que nos são em comum, que vai ser muito bacana reviver tudo isso aí. Obrigado, tá, pela pergunta. Um beijo enorme. A Raquel quer saber qual é o teu Instagram, porque ela segue todo mundo que aparece na SBPI. Eu tenho um Instagram, mas se eu lhe disser que eu não sei nem a senha do meu Instagram, você Cara, acredita? nem eu. Eu também Eu tenho e acho não sei. eu não gosto muito do Instagram porque é muita foto, né? É tudo muito ligado à fotografia, imagem, 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 É imagem. Então você tem que visual, é bem gerar. narcísico, né? É totalmente narcísico. Não que eu não tenha nada disso. Eu sou artista, então eu sou narcisista, evidentemente. Bom, Todo artista é, de alguma se forma, ela né? colocar Vini no Instagram, ela vai te achar, né? Eu acho que vai. Vini underline, né? Que é aquele traço Sim. maiorzinho, Bonotto, Bonotto. Vini Bonotto. Viu, Raquel? Já que você quer seguir todo Arroba mundo, Vini segue. underline Bonotto. Estou lá. Às vezes o pessoal do escritório posta algumas novidades, músicas, reportagens, mas eu devo admitir, e vou ser bastante sincero, eu não entro no Instagram porque eu não gosto da linguagem do Instagram. O Facebook eu adoro.
Eu faço algumas enquetes no Facebook para Eu também os gosto, amigos, e é um jeito cara. de dialogar, né? É mais popular e é mais gostoso. Verdade, verdade. Eu também gosto do Facebook, cara. E o nascimento do Facebook foi muito legal. O resto é conversa. Ó, a Tânia pergunta: você fez o curso à distância? Acho que ela chegou agora. Fiz, Se fiz, você fiz. fez o curso à distância, Vini. Fiz, A sim. Helene Adoraria diz: ter amando a estado live. próximo. É muito feliz a surpresa de saber o cantor Vini com muita inspiração. Legal. Regina Brigatoni, parabéns, Vini. A Fátima pode ajudar o indivíduo a crescer cada vez mais. A SPPI teve um ótimo presente. Hoje, Dia Internacional do Rock. É verdade. Eu recebi Coisa de algumas Regina felicitações. Brigatoni. O marido dela ama rock. Ama rock. Eu também. Eu tô que nem ele. A Francine pergunta: é verdade o novo online é novo? Ainda causa receio nas pessoas. Muitos ainda têm um pouco de medo dessa ferramenta, embora seja igual ao presencial. Muitas pessoas ainda não aceitam esse atendimento. Sim, é verdade. E é interessante você que gosta, Francine, né? Isso. Francine, dá uma olhada nas resoluções mais relacionadas ao código de ética dos psicólogos, as novas resoluções, se comparadas às antigas, é muito interessante, porque antes deixava muito claro que era em caráter experimental, que você podia fazer no máximo 20 atendimentos. Esses atendimentos não podiam ser cobrados de forma alguma, nenhum tipo de honorário. E você vê que ao longo do tempo as coisas foram se modificando. E hoje, nesse exato momento em que nós estamos falando, por conta da pandemia, não os psicanalistas apenas, mas todos os psicólogos, psicoterapeutas, todos estão atendendo no modo online. E muita gente que rechaçava a ideia adotou como parte do oferecimento do próprio trabalho. Então, assim, às vezes, a gente precisa vencer algumas barreiras, especialmente as tecnológicas. Eu tenho uma espécie de tecnofobia, Que legal. que é sempre muito difícil. Eu acho tudo muito difícil relacionado à tecnologia, e é uma ignorância, porque, na verdade, a tecnologia veio para facilitar as coisas, né? E assim, uma vez vencida essa primeira barreira, você entra num mundo cujo horizonte é incomensurável, porque a gente pode realmente oferecer um trabalho psicanalítico a uma pessoa no Japão. Isso é uma maravilha, né? Nós falamos dos Jetsons ainda há pouco. Nós nunca imaginamos que isso fosse uma coisa possível de acontecer. Uhum. Né? A gente achou que ia entrar numa câmera assim e a gente ia aparecer no Japão. Né? Íamos nos desintegrar e nos reintegrar lá no Japão para atender aquela pessoa presencialmente. Pô, a internet é muito mais legal nesse sentido, porque a gente não precisa fazer nada disso, é só ligar o telefone Uhum. e a gente aparece lá. Então, eu acho que a primeira barreira a ser vencida foi o passo inicial de tentar fazer o atendimento online. Eu me lembro de um exemplo, só para fazer uma analogia rápida. Nós estávamos gravando um disco. E eu sou de uma geração que a gente gravava naquelas fitas magnéticas de 35 Nossa, eu milímetros, sei. rodavam Enorme, né? enorme, rodavam de forma sincrônica. E o técnico de som que estava ali, ele era antigo e só gravava nesse sistema. E o estúdio tinha mudado o sistema para o tal do Pro Tools, que é um programa de computador. E eu lembro que em um momento ele deu um chute no computador, falou: essa porcaria não serve, isso é uma bosta, eu vou embora. E ele foi embora mesmo e deixou a gente no estúdio. Ele falou: caramba, porque a tecnologia, se você não tiver o domínio dela, né, se você não conhecer o que ela pode te oferecer, ela vira um Claro. monstro, ela vira um inimigo. Uma vez que você se associa a ela, que você compreenda o que ela pode te oferecer, ela é um aliado, ela é uma ferramenta divina, né? Então, o atendimento online hoje só é possível porque as pessoas se permitiram oferecer. Também.
A Zilda Pavani, a professora de Reich, está nos ouvindo, está adorando a live. Depois eu vou passar seu contato para ela, pode? Pode, deve, porque eu tenho muitas dúvidas ainda, assim, A porque eu professora acho que Zilda, ela também dá aulas de sexologia, ela é muito boa, cara. é mesmo, de verdade. Eu queria dar uma sugestão com relação às aulas. Eu acho que o Reich é tão maneiro, assim, é tão interessante que talvez um oferecimento como uma especialização na própria SBPI fosse uma Nós coisa vamos legal. fazer, Vini. É que o equipamento voltou essa semana, né? Porque no início da pandemia o equipamento foi retirado porque ninguém ficava lá. Então, assim, o equipamento já está lá. E eu acredito que nas próximas semanas a gente começa a gravar muita coisa, viu? Joia. Eu vou ser um dos candidatos a essa especialização em Reich. Com certeza. O Carlos Alberto, lá da Bahia, disse que está adorando a live. Tá vendo que você falou de internet? O cara está lá na Bahia. Que legal. Bahia, e terra boa, né? A Kelly diz, nessa quarentena as pessoas hackers, aparentemente hackers, você quis dizer hackers, menina? Hackers ou haters? Eu acho que é haters, aparentemente mais agressivas ainda em seus posicionamentos em relação a tudo. Isso é uma pergunta, isso é uma afirmação, não sei, não está pontuado. Eu acho que é uma afirmação e eu concordo com ela, porque, bom, um dos malefícios das redes sociais e da internet, que é um facilitador, é realmente o aparecimento dos haters, porque são pessoas que têm o intuito destrutivo de alguma forma, se livrarem de alguma dor pessoal e elas tratam de te agredir. Não importa muito o que você ofereceu ou propôs, a forma violenta e agressiva dos haters, ela ia se dar em casa, na rua, pela internet. A internet é muito mais simples porque você não tem o revide, né? Você não se expõe tanto. Tem gente que é um pitbull na internet e é um poodle na vida cotidiana. Que legal isso aí. Então, isso também mostra um pouco a dor dessa própria pessoa. O hater não é feliz, né? Ele é uma pessoa que sente dor. Ele precisa de ajuda também. Legal. A Ildecina é de Roraima. O Bruno diz que tem compulsão por dopamina. A Paola diz que ama Reich. Paola se formou em psicanálise. O Igor Fayal diz, em um atendimento online haveria outras formas de manejo transferenciais e as questões da resistência, como lidar? Eu acho que as questões da resistência não são diferentes no modo presencial também. Eu acho que havia, nesse caso, depois de tantas aulas da professora Fátima e de todas as outras professoras que tanto se dedicaram, né, a essa gentileza de nos mostrar tantas possibilidades, eu acho que juntando tudo, todas as teorias, todas as formas, eu acho que a forma de vencer essa barreira é estando aberto a todas as ferramentas que nós aprendemos na SBPI, e são muitas, né? Se você for hermeticamente freudiano, talvez você sinta muita dificuldade por conta do paciente que não fala, por exemplo, né? A gente falou disso ainda há pouco. Mas se você estudou Jung e estuda, por exemplo, o jogo de palavras ou as mandalas, você pode propor tantas coisas no consultório, assim como online também, que de alguma forma essas barreiras podem aos poucos serem vencidas. Não sei, eu acho que é uma construção, né? Mais do que um desabamento desses alicerces, é uma construção que se dá na dupla psicanalítica mesmo. E às vezes não se dá também, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, disso nunca ser possível. E aí talvez seja o caso de buscar um outro psicanalista ou um outro tipo de abordagem. Isso é uma das possibilidades, né, professor? Não sei se estou falando alguma Sim, bobagem, claro que é. mas é Lógico. uma das... Tudo Não bem. sei se respondi a pergunta, enfim. A Raquel diz que vai me marcar muito, eu sei, Raquel, te manjo. A Beth Santos diz, Vini, que legal que você gosta de psicanálise. A Marli É legal. Arcanjo,
Muito legal, mais uma inspiração. Ora, nós, psicanalistas. Luciana Que legal. Mayumi. Vini, super carismático e simpático, te adorando. Obrigado, querida. Muito obrigado. Prazer. Ana Alves, como você iniciou a divulgação para conseguir pacientes? Ele não começou ainda, ele está Não, terminando. eu não sei bem como faz isso, sabe? Existem sites que são especializados em fazer exatamente isso. A Regina Mas sabe. A Regina sabe tudo, a Regina Brigatone. sabe. A Regina Macarrão. Eu confesso que eu não vou poder dispor de tantos horários para atendimento. Então, assim, eu tenho que uma divulgação que seja muito abrangente acabe tendo uma demanda maior do que a minha capacidade de oferta. Eu pretendo atender apenas 2 dias, inicialmente, né? A gente nunca sabe como essas coisas vão se dar, mas eu pretendo atender apenas 2 dias na semana. E pela experiência que eu tive, houve um momento em que eu estava atendendo 4 pacientes e no mesmo dia. E no final do dia, após os 4 pacientes, eu me sentia exausto, exaurido, assim. E isso por conta da talvez da minha pouca prática mesmo, né? Professora Fátima, eu me lembro de uma das suas declarações que você chegou a atender 13 pessoas num dia, né? No modo online. Eu atendo normalmente, assim, de terça, quinta e sexta, esse é o meu padrão. Você é quase uma psicanalista olímpica, né? Que Mas quem bom. sabe um dia, eu acho que tem muito a ver mesmo com a experiência, né? A experiência vai fazendo com que Tem que a gostar. psicanálise flua. Também tem que amar isso, né? Olha, a Raquel nos conforma, falou, vai lá no Instagram que está bombando, mudou muito. Diz que está muito legal, você precisa ir lá, Vini. Legal. Vamos voltar Depois para o Instagram, ele vamos ver. dá uma olhada, né? Você para de fazer pergunta marota, viu, Regina? Não vou nem falar aqui. A Porque Regina é a uma querida, gente... né? É a querida, mas quer começar a fazer pergunta técnica, chata, caramba. A Simone diz, o atendimento online está sendo feito seguindo a lei governamental. Não tem nenhuma lei sobre isso. São os códigos de ética, né, dos Sim, profissionais. existem as resoluções, mas eu acho que elas, de alguma forma, foram, principalmente nesse período de, de pandemia e de quarentena, elas foram flexibilizadas. E o interessante é que eu acho que houve um momento do assunto sobre regulação dos atendimentos online, que eram anteriores à quarentena, e agora, depois da quarentena, eu acho que a gente vai ter que voltar a falar sobre o assunto, porque, de fato, foi a única forma de oferecimento de atendimento psicanalítico, Uhum. psicológico, psicoterapêutico. Foi a única forma da gente poder oferecer. Então, até mesmo aquelas pessoas que estavam cristalizadas na ideia de que o atendimento psicanalítico online não tinha embasamento científico ou não era apropriado, até mesmo essas pessoas tiveram que oferecer e tiveram um contato com isso. Isso é que eu acho que é o mais rico. Por isso que eu me interessei tanto em escrever o trabalho de conclusão a respeito do atendimento online durante o período da quarentena, a É. expansão do atendimento online. Eu estou vendo que tem muita pergunta, mas eu já combinei com o Vini que nós vamos fazer mais lives, viu, gente? Não precisa ficar aí Opa, todo mundo vamos, ansioso, vai ser porque um prazer assim, enorme. tem muita pergunta. Eu estou vendo aqui, eu estou rindo, né? É, cadê? Tem aquela coisa aqui. O Gabriel diz assim: sua música marcou minha infância, Vini. Como você Opa, pensa a pactuação obrigado. dos pagamentos e a questão do próprio dinheiro numa análise online? Muito legal essa pergunta. Eu tive 2 percepções. A primeira é de que eu tinha tanto desejo de começar a atender, de ter pacientes, e eu me coloquei tão à disposição da própria psicanálise e da demanda dela, que eu acreditava que o dinheiro era algo relativo, ia depender muito de certas circunstâncias, e hoje,
depois de ter atendido algumas vezes, de ter tido a chance de cumprir todos os horários, são 100 horas, né, de análise supervisionadas. Depois de ter podido oferecer esse trabalho, eu acho que o pagamento ele é fundamental. É claro, ele pode ser maleável, você pode cobrar o quanto a pessoa pode pagar, não precisa ser uma fortuna, isso é de foro íntimo e pessoal. Mas o comprometimento do paciente tem uma questão que é muito interessante relacionada ao pagamento, que é a ideia de que eu estou pagando para almejar um objetivo. E, nesse caso, o objetivo é me sentir melhor, me sentir mais feliz, ou me sentir menos oprimido, ou algo parecido. Então, o dinheiro pode ser R$15, pode ser simbólico, mas eu acho que ele é importante. E essa é uma sugestão de um outro psicanalista amigo meu também, e ele disse isso, e eu adorei a pergunta, porque eu também gostaria de dizer isso para você, Fátima. Essa é uma sugestão de um outro companheiro nosso. Ele falou, olha, eu acho que a consulta nunca deve ser gratuita. Ela pode mas, custar assim, R$2, mas ela deve custar alguma coisa. Quando nós fazíamos a clínica social presencial, que, assim, existe uma questão também de possibilidade. As pessoas traziam, por exemplo, 1 quilo de açúcar e nós montávamos cestas básicas. Sim. Agora, no online, quando o aluno faz o estágio, fica muito complexo como é que a gente faz esse tipo de pagamento, percebe? Então, a complexidade que nós encontramos foi no estágio online, que, após a quarentena, ele vai voltar para o presencial, não é? E aí existe essa possibilidade da contribuição do paciente, né? Foi uma questão de quarentena, né? Que eu iniciei clínica social há 42 anos atrás, né? Então, passei por tudo. Mas é isso aí que você falou. Parece que uma vez que exista uma troca, comprometimento financeiro, existe junto desse comprometimento financeiro também uma sensação de que há um comprometimento do paciente com o que ele está se propondo fazer. Ele valoriza mais. Exato. Né? Gente, a moça pergunta se as aulas no curso online são ao vivo. Não, são gravadas. Ao vivo são as lives. Né? Toda segunda-feira às 20 horas. Às 20 horas, 8 da noite. Isso. E ali você pode tirar todas as dúvidas, conversar com a professora Fátima. Nas quintas eu dou microaula de meia hora e depois tem perguntas. Eu não paro de sair da internet, eu sou a vovó high-tech. Nós estamos chegando no final, nós temos muitas perguntas. Eu prometo para vocês que eu vou trazer o Vini. É um prazer. Aliás, está sendo um prazer tê-lo aqui. Imagina, o prazer é todo meu. O Dr. lá do México diz assim: psicanálise integrativa também faz isso, não é? Oferece técnicas de acordo com a necessidade de cada paciente. Com isso, o resultado se dá mais naturalmente. Eu acho que esse é o maior trunfo da ideia de... Eu tive, antes de cursar a psicanálise integrativa, eu fiz uma pesquisa de mercado. Existem outras escolas, muito boas, inclusive, que oferecem a psicanálise online, até presencial mesmo, de forma muito efetiva, uma formação bacana, são muitas escolas legais. O que me chamou a atenção na ideia da psicanálise integrativa é justamente esses instrumentos, essas ferramentas que você pode utilizar na clínica, né? na hora da análise, na hora do atendimento. Ela é versátil. Isso realmente pode ser uma forma de adaptar a psicanálise a um determinado paciente, que tenha determinadas resistências, ou que considere mais simples ir por um caminho junguiano do que freudiano, por exemplo, né? Ou que considere mais importante o que nós estávamos falando ainda há pouco. Poxa, eu gosto de fazer antes de começar as consultas, eu gosto de fazer um exercício de respiração, porque aquilo me conecta com o meu eu, aquilo faz com que eu desestresse um pouco. Todas essas coisas são possíveis na psicanálise integrativa, né? Isso sem falar de tantas outras possibilidades. Então, Vini, você
pode se despedir, porque a nossa live encerrou. Eu agradeço profundamente a sua vinda aqui, espero que sejam mais as vindas, e muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer. Beijo a todos os amigos, beijo para você, Fátima, muito obrigado pelo convite. Obrigada a todos, e o Vini vai voltar, hein, gente? Bye, bye, Sim, Brasil. Sim. Tchau, tchau, Vini. Beijos. Valeu.